Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, irmãos, vamos por um minuto abaixar nossas cabeças e orar pela palavra, para o Senhor me dar sustento aqui ao falar a palavra, também o Senhor sustentar e falar o seu coração também, o Senhor traduzir esse sentimento. Às vezes nossa condição é tão débil aqui, é tão aquém, e que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração. Eu vou estar orando, os irmãos também estejam orando, tá? Enquanto eu oro, não somente dizendo amém, possam estar em oração também. Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã, Senhor, nós dependemos totalmente das Tuas misericórdias, Senhor. Senhor, nós confessamos que as Tuas misericórdias de fato são a causa de nós não sermos consumidos, Senhor. Senhor, nosso coração é corrupto, mas a Tua palavra se manifestou a nós, Senhor. O Senhor falou ao nosso coração, o Senhor nos deu a graça, nos deu a salvação. Senhor, limpa o nosso coração nessa manhã, perdoa, Senhor, os nossos pecados, nossas impurezas, faz a Tua obra em nós, faz aquilo que o Senhor quer em nossa vida, faz aquilo que o Senhor quer no nosso coração, vem renovar, vem nos capturar, Senhor. Não nos deixe de qualquer maneira, Senhor, não nos deixe com uma vida espiritual de qualquer maneira. Senhor, renova a nossa vida, abana o dom de Deus em nós. Senhor, fala ao nosso coração essa manhã, me dá graça por essa palavra. Senhor, nós não somos nada, mas é o Senhor quem quer falar, quem nos chamou, que o Senhor usa cada irmão. Senhor, também a palavra que vai ser dada, Senhor, depois, Senhor, cada irmão compartilhar. Senhor, cada irmão que está ouvindo, Senhor, na internet, Senhor, Teu Espírito possa, Senhor, apesar da nossa pessoa, traduzir essa palavra, Senhor. Ó, Senhor, dá o sentimento cada um de arrependimento, isso vem do Senhor, não vem de nós, não é da nossa capacidade. Senhor, faz a Tua obra em nossa vida, Senhor. Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor. Senhor Jesus, amém. Irmãos, texto base da mensagem é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler do 4 até o 8, é do 3 ao 9, mas vamos ler do 4 ao 8, porque se trata apenas de uma revisão hoje, e eu gostaria de concluir o encargo da palavra. O qual se opõe, todos a uma só voz, irmãos. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, e ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado, aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então ontem nós desfrutamos que esse iníquo significa no grego sem lei, né? É aquele que não se restringe, aquele que é rebelde. Essa é a natureza do homem da iniquidade. E Paulo, ele falava para os irmãos, ele falava, vocês não se recordam que eu falava disso para vocês? Vai ser retirado o que o detém. E nós desfrutando, vemos que a referência na consciência humana, dada pela cultura humana, dada pelas leis, essa referência é a restrição do anticristo. Então, quando os homens não tiverem mais referência, foi destruída toda a referência do que é certo e o que é errado. Pelo contrário, né? O que é certo vira errado. E o que é errado é que está certo, né? Como que eles fazem isso? Eles manipulam as pessoas para dizer que
a educação da família, a educação dos pais, e isso é opressivo. Né? Isso começou há cerca de um século e meio, socialismo também, questão do empreendedorismo, as pessoas que empregam, eles também são opressivos, porque usa a mais-valia, usa a força de trabalho dele. Então, tudo isso foi desenvolvendo, até que os irmãos lembram que nós, uns tempos atrás, estudamos sobre o socialismo fabiano, foi falado sobre isso, que usa a questão das minorias para dizer que elas são oprimidas. Então, o que é oprime? Qual é o culpado? Então, o culpado é a palavra de Deus, é a cultura judaico-cristã. Então, usando tudo isso para transformar as leis, e principalmente na área da advocacia, essa questão dos direitos humanos e tal, isso virou um nicho de mercado, em que defender os direitos da minoria é salvar as pessoas. A consciência leva a isso. Então, retirando todo tipo de referência na consciência do homem, o que é certo, o que é errado, com o próximo, o respeito ao próximo, o respeito dado pelos pais, o respeito à religião, ao temor de Deus. Então, tudo isso sendo gradativamente retirado. E nós vemos na geração a expressão da mesma geração que houve na Bíblia, na época de Babel, cujo líder era Nimrod. Nós vemos a palavra de Deus, que Gênesis 10 fala que ele era valente caçador diante do Senhor. Seu reino começou ali em Nínive, Babel, toda aquela região, e nós vemos pela cultura, uma cultura totalmente contra Deus, cumprindo aquilo que está escrito em Salmos 2. Então esse espírito, irmão, essa falta de arrependimento, ela vai contaminar, e já tem contaminado os homens não se arrependem. Vamos lá, prosseguindo no encargo da palavra, 2 Timóteo. 2 Timóteo. Nós ontem desfrutamos Romanos 1, 19 em diante. Fala a questão da idolatria, e aí as impurezas que são consequências disso. E agora 2 Timóteo 3, sabe, a partir do 1, tá, irmãos? A partir do 1 até o 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Irmãos, todos a uma só voz. Vamos ler a palavra de Deus com todo o nosso pulmão, a partir do 2 agora, amém? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Então, irmãos, quando vier os tempos difíceis, vai contaminar também a igreja, a cristandade, porque a pressão do mundo, ela vai ser tamanha, e está sendo tamanha, que muitos na fé serão enredados, tendo forma de piedade. E nós temos que ver essas situações, e muitas vezes sermos atacados no mundo espiritual por isso. 2 Timóteo 4, vira a página. 4, do 1 ao 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação do reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças,
como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, qual é o remédio que nós temos para resistir até o fim, perseverar até o fim? Resistir na fé. É que Paulo, ele faz, quando nós estudamos um pouco, nós sabemos que o que marca você, irmão, é uma forte experiência emocional, uma repetição. Então Paulo, ele usa um apelo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. É um desespero, irmãos, porque muitas vezes nós estamos tomados de tanta insensibilidade, que nós não conseguimos abrir o nosso coração. Deus tem que permitir situações para nós nos arrependermos. E aí ele fala, ele há de julgar vivos e mortos pela manifestação, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer oportuno, quer não. Por quê, irmãos? Porque nesse tempo os homens não suportarão a sã doutrina. Cercar-se-ão de mestres segundo suas cobiças. Irmãos, quais as nossas cobiças? Nós temos cobiças do mundo, coisas que nós perseguimos, objetivos profissionais, questões. Irmãos, a nossa vida cristã não é pautada por isso. Nós nos conformamos à palavra de Deus. Diante da palavra de Deus nós nos arrependemos. Nós não podemos ser conformados com esse mundo. Nós não podemos ser conformados com as nossas cobiças. Na vida da igreja nós temos as nossas maneiras, eu tenho as minhas maneiras, eu tenho que me arrepender de muita coisa. Você também não tem que se arrepender, irmãos? Todos nós precisamos nos arrepender. Porque nós fazemos uma maneira de servir ao Senhor. Às vezes lemos a Bíblia, às vezes não buscamos o Senhor e vamos levando. Irmãos, como isso é perigoso. Precisamos nos arrepender diante de Deus. Senhor, eu quero cumprir a sua palavra, me volta ao primeiro amor. Porque essa questão, irmãos, da apostasia e revelação do espírito de iniquidade e a destruição das referências, ela vai nos atingir. E a questão hoje, de fato, é como os irmãos compartilharam no Labor, o Vinícius tocou aqui ontem, é onde eu estou. Qual é a obra do Senhor da minha vida? Irmão, o Senhor me deu um ministério, o Senhor te deu um ministério. Por isso Paulo, ele fala, sê sóbrio, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nos últimos dias os homens serão jactanciosos, amigos dos prazeres, fala no capítulo 3, mas isso também atinge a igreja, a apostasia. E na verdade, irmãos, Tito, vira mais um pouquinho, essa era a nossa condição. Tito 3:3. Tito 3:3. Pois todos a uma só voz, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Irmãos, esse é o nosso homem natural, essa é a nossa história. Nós éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Satanás quer fazer isso com a humanidade, mas nós éramos assim interiormente. Nós recebemos referência, mas talvez hoje no mundo Satanás tem trabalhado para as pessoas perderem a referência, mas a nossa condição também é essa. Mas chegou o evangelho para nós, irmãos. 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. 5. Não por obras de justiça,
praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia! Irmãos, glórias ao Senhor. Misericórdia do Senhor que o Senhor teve por nós, vamos valorizar a misericórdia por nós. Hoje nós poderíamos estar vivendo sem referência, em pecado, vivendo em nós mesmos, satisfazendo a nós mesmos. Essa poderia ser a nossa história hoje, mas o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor nos concedeu o arrependimento, mas nós precisamos nos arrepender, irmãos, a cada dia. E como, irmãos, que nós vamos tocar no Espírito? Essa batalha espiritual que nós tocamos ontem, Daniel 7, 8, 9, 10, aqueles trechos das visões de Daniel, são antecedidos por batalhas espirituais, especialmente no 9, no 10 ele faz um jejum. Como que nós vamos adentrar no Espírito, tocar a presença de Deus e ter a vida que nós desejamos? Você não quer ter uma vida cheia do Espírito, irmão? Você quer ou não quer? Você anela isso? Você deseja isso? Senhor, eu desejo isso. Eu desejo tocar no Senhor. Eu desejo viver no Espírito, viver no amor do Senhor, desfrutar da presença do Senhor. Você não deseja isso? Como isso é possível, irmãos? Então, irmãos, nós precisamos, de fato, como falou João, voltar ao princípio. Eu tive esse sentimento. Agora, Hebreus 9, Hebreus 9, 13, portanto, se o sangue de bodes e de touros e de cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, 14, todos a uma só voz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, irmãos, a geração que está se levantando no mundo, é uma geração que não confessa os seus pecados, que não se arrepende, que não se humilha diante de Deus. Mas, irmãos, nós confessamos os nossos pecados, para quê? Para servirmos ao Deus vivo. Nós não temos condição, irmãos, de servirmos ao Deus vivo, se não for pelo sangue de Jesus. É Ele que purifica a nossa consciência. Muitas vezes, nós vemos ao local cheio de obras mortas, cheios de obras mortas, críticas, desejos, pecados, dardos inflamados, desânimo. Mas aqui a palavra fala que nós vamos purificar nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Nós acordamos, irmãos, minha experiência é muitas vezes, está morto. Sonhos que nós não entendemos, ataques do inimigo muitas vezes. Nós precisamos do sangue do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Hebreus 10, 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Glória a Deus! Você quer ser restaurado, irmão? Você quer ter uma experiência do Santo dos Santos? O sangue de Jesus, ele te qualifica, não somente a servir a Deus, mas a adentrar o Santo dos Santos. A palavra de Deus fala o seguinte, o sangue do Senhor, ele não te qualifica a ficar no ato exterior. Ele não te qualifica a servir no santo lugar. Ele te qualifica a você ver a glória de Deus.
Mas eu não posso ver a glória de Deus, estou frio espiritualmente. Mas o sangue de Jesus, ele te qualifica a ver a glória de Deus. Se eu não sinto isso, ou o meu sentimento está errado, ou a palavra de Deus está errada. A gente tem que escolher, né? Não, meu sentimento está errado, eu creio na tua palavra. Porque, irmãos, a questão é, o que vem sendo tocado das semanas anteriores é exercitar a consciência. Porque nós muitas vezes estamos frios espiritualmente, não tocamos no Senhor, nós não exercitamos a confissão. Senhor, eu pequei. Senhor, eu errei. Senhor, eu pensei aquilo que eu não deveria ter pensado. O Senhor falou, olha, a lei está falando, para você, se você adulterar, você está pecando. Mas eu digo, aquele que olhar para a mulher com intenção impura, já adulterou. Quem odiar o irmão, é como se tivesse matado. Por isso que João fala, aquele que odeia seu irmão é assassino. Então tudo isso, irmãos, como que nós tratamos? Pelo sangue do Senhor, pelo arrependimento. Senhor, eu me arrependo, Senhor. Aí a luz de Deus pouco a pouco vai entrando em você. Irmão, não há como nós termos a luz de Deus sem arrependimento. Irmãos, vamos tocar um pouco aqui. Tem ainda alguns minutos aqui. Salmo 36. Uma vez, irmãos, eu tive uma experiência com o Senhor. E eu estava numa situação muito difícil. E aí o Senhor, é como se o Senhor me levasse para ver quem era eu. Não tem quando você olha no espelho assim. O Senhor quis me mostrar quem era o meu homem natural. Quem que é o seu homem natural? Irmão, quem é o seu homem, o seu velho homem? Salmo 36 tem 12 versículos. Os 4 primeiros mostram quem nós somos, o que é o homem. O que é o homem natural? Mas graças ao Senhor, tem 8 falando sobre o Senhor. Amém? Tem 4 falando sobre nós e tem 8 falando sobre o Senhor. São 12 versículos. Então, de 1 a 4, eu tive muita luz, há muitos anos. Isso aqui me gravou como é a nossa relação com a velha natureza, com o pecado. A partir do 1, todos a uma só voz. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras da sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se no caminho que não é bom. Não se despega do mal. Então esse é o velho homem, irmãos. Esse é o velho homem que está dentro de nós. E as pessoas, elas estão sendo levadas a viverem dessa maneira. Sem nenhuma referência. Por isso nós, irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos exercitar o arrependimento. Por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele é maravilhoso. Versículo 7. Como é precioso, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. O 8 e o 9. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz nós vemos a luz. Irmãos, como o Senhor é muito melhor. Irmãos, uma vida cheia do Espírito é muito melhor. Porque essa vida de frieza, cheia de questões do mundo do entretenimento, vamos deixar isso. Vamos tocar no Senhor, vamos amar o Senhor. Cada dia mais, vamos nos consagrar, vamos provar do Senhor. Então aí a gente desfruta, irmãos. Lá de Atos 17, a realidade de Paulo. Atos 17, 23, não é isso?
já chegando ao fim do encargo. Todos a uma só voz, amém? Porque passando, 17 e 23. Porque passando e observando. Podem ler. O 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Amém. 25. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então as pessoas precisam ouvir a verdade. A verdade que até rebelde a Deus, Deus está te dando a respiração. Mesmo não conhecendo a Deus, Deus está tendo misericórdia de você. As pessoas precisam ouvir a verdade. E aqui quando o irmão Pedro toca aqui em Atos 17, essa é a realidade lá de um lugar idólatra que não conhecia o Senhor. Como é que você vai pregar num lugar que as pessoas nunca ouviram falar de Jesus? Você já se pegou numa situação dessa? Hoje nós pregamos em qualquer lugar do Brasil, a pessoa já ouviu falar do Senhor Jesus. Ainda que exteriormente, ela tem uma consciência de pecado. Senhor Jesus. Então as pessoas, nós vemos aqui, irmãos, que depende de nós nos consagrarmos ao Senhor, nos entregarmos ao Senhor, que nós recebemos um reino, glória a Deus. Para finalizar, Hebreus 12. Hebreus 12. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, glória a Deus. 28, 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós recebemos, irmãos, um reino inabalável. Esse reino está dentro do nosso espírito. Nós podemos nos arrepender diante do Senhor, buscar a vida espiritual. Irmãos, é muito... Eu sempre lembro, quando fala de arrependimento, de quebrantamento, da pessoa de Pedro. Irmãos, Pedro ficou 3 anos e meio do lado do Senhor. No final de 3 anos e meio, Pedro negou o Senhor. Negou o Senhor. E aí o Senhor vai, ressuscita, chama quem para comer peixe? Pedro. Pergunta para quem? Tu me amas, apacentas? Pedro. Coloca quem lá para estar junto com a igreja, 120 dias? Pedro. Quem que o Espírito Santo inspira para pregar? Pedro. Mas é a pessoa menos indicada. Ele terminou de negar o Senhor, tem 40 dias, tem 50 dias que ele terminou de negar o Senhor. Então, irmãos, o que o Senhor promove na nossa vida, para nos quebrantar. O Senhor não está preocupado no que você errou, se Pedro negou, não. Deus, Ele precisa te quebrantar. Deus precisa levar você a se ajoelhar. Senhor, Pedro estava ali, Senhor, eu fracassei. Eu sou um fracasso. Ele chorou amargamente. A palavra de Deus fala, se arrependeu. Mas ele ainda estava na condição. Mas eu quero tocar, irmãos, nós precisamos nos arrepender, chorar diante do Senhor. Essa é a maneira de ter a graça de Deus. Foi esse o caminho que o Senhor conduziu Pedro. O Senhor permitiu que ele falhasse, o tomou pela mão e falou, Pedro, quem dá o poder sou eu, me busca. Quem unge sou eu, quem dá capacidade sou eu. Irmãos, nós não podemos esperar desgraças acontecer na nossa vida
para nós nos arrependermos diante do Senhor, para buscarmos ser usados por Deus. A questão aqui não é estarmos na presença do Senhor, a questão não é virmos à reunião, a questão é sermos usados por Deus, no meio dessa geração corrupta e pervertida. Essa é que é a questão, sermos ungidos pelo Senhor. Então, irmãos, que o Senhor nos dê um novo começo, nos dê um novo início, e a cada palavra que tem sido falada, é esse sentimento que o Senhor tem trazido pelos irmãos. Então, graças ao Senhor, vamos aqui compartilhar, né? Senhor Jesus.